A oração tem poder. E tem poder também aqueles que oram. Eu quero te dizer que a oração é a arma mais poderosa disponível para cada um de nós que acreditamos que a nossa relação com Deus nos levará a conquistar grandes milagres e a romper com todos os impossíveis que cercam a nossa vida. Olá, amados, eu sou o pastor Joelson Costa e eu quero trazer uma palavra maravilhosa para a sua vida. Por isso, fica aqui até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho, porque todo dia eu ministro oração, palavra de Deus, para abençoar a sua vida. Vamos a uma palavra sobre a oração. Muitas pessoas ainda não se deram conta do quanto elas estão perdendo por não orar. Muitas pessoas estão decidindo errado porque não oram para decidir. Decidem à base da precipitação, do achismo e depois estão quebrando a cara, infelizmente, por causa que estão fazendo escolhas erradas sem direção de Deus nas suas vidas. Quando nós oramos, nós temos direção para não errar, mas para fazer o que é certo, porque a vontade de Deus para a nossa vida, que nós recebemos por meio da oração, nos conduzirá a uma vitória, a uma conquista, a um triunfo. Então, a oração nos ajuda a decidir. Quem não ora, se precipita. Quem ora, decide corretamente. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas e vitoriosas por causa que também não oram. A oração, ela atrai o agir de Deus, ela move a mão de Deus sobre a nossa vida e nós precisamos entender isso. Jamais viveremos uma vida de conquistas à parte do Senhor. É Deus quem faz o querer e o efetuar. É Deus quem trabalha, é Deus quem opera. E como que Ele vai agir na nossa vida? Através do nosso elo de comunhão, através do nosso elo de comunicação. Eu sempre digo que com Deus nós ainda falamos a maneira convencional. Estamos vivendo o período da alta tecnologia, das redes sociais, mas com Deus ainda falamos de porta fechada. Quando lá em Mateus 6 ele vai dizer, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, fala com teu pai em secreto e o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Deixa eu te fazer uma pergunta e responde aqui nos comentários. Você tem tirado tempo para orar? Quanto tempo você não fecha a porta do teu quarto para falar com Deus? Talvez você não se deu conta, mas o tempo que você deixa de orar é o tempo que você deixa de conquistar. O tempo que você deixa de orar é o tempo que você deixa de ser abençoado. O tempo que você deixa de orar é o tempo que você mais está perdendo tempo porque não está trazendo nada produtivo da parte de Deus para a tua vida. A oração, ela tem poder e tem poder aqueles que oram. E se você é um cristão poderoso, é porque você ora. Por que Moisés era um homem poderoso? Porque era um homem de oração. Por que Elias era um profeta poderoso? Porque também era um homem que nutria um relacionamento com Deus de oração intensiva e diária. Por que nós olhamos para o Evangelho e nós vemos Jesus, um homem cheio do Espírito Santo, produzindo grandes milagres, cura, libertação? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo por meio da oração. Ele orou 40 dias e 40 noites e jejuou no deserto antes de iniciar o seu ministério. Jesus orou e subiu ao monte e passou a noite toda de oração para escolher os seus 12 discípulos. Jesus orava com os seus discípulos, Jesus orava sozinho, Jesus dava importância ao momento de oração. Por quê? Porque ele sabia que a oração é que atrairia o poder do Pai para dar sustentação ao seu ministério e ele fosse adiante no propósito de resgatar e salvar e transformar muitas vidas. Eu sei, você quer ver a sua família transformada, mas você tem orado por ela? Eu sei, você quer ver o seu filho longe das drogas, mas você tem orado e perseverado em orar por ele? Eu sei que você quer receber uma cura e um milagre, mas você tem clamado, se humilhado e orado diante da presença do Senhor? Amados, aquilo que a nossa reclamação não vai conquistar, os nossos joelhos dobrados diante do Senhor vai atrair a bênção e o agir de Deus para a nossa vida. Você até hoje tem perdido muito por não orar, porque quem ora recebe vitória. Quem ora vive o sobrenatural. Ele sai de uma esfera natural e carnal para entrar em uma dimensão onde o Espírito Santo de Deus é quem vai dominar a sua mente, as suas emoções,
emoções, a sua alma, o seu corpo e vai direcionar a uma vida nova em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O fato de alguém não orar por falta de interesse, ou porque não tem vontade, ou porque não quer, vai levar essa pessoa à derrota, ao desastre, a uma vida dominada pelo inimigo. Porque aqueles que não oram, sim, são presa fáceis para o diabo dominar, para o diabo oprimir, para o diabo derrotar, porque o diabo não teme quem é intelectual. O diabo não teme quem se veste bem. Satanás não teme quem tem formação. Satanás também não teme quem tem dinheiro. Mas Satanás, ele teme quem ora. Ele sabe o poder daqueles que oram. Ele sabe que a oração tem poder. Por isso que o diabo não pode tocar na vida daquele homem ou daquela mulher ou daquela pessoa que está na presença de Deus em oração. Então, nesse primeiro dia do ano de 2021, você precisa entender uma coisa. Você não vai ter um ano bem-sucedido se você não estiver na presença de Deus. Você precisa se separar para Deus. Você precisa conhecer mais a Deus. E como é que nós conhecemos alguém intimamente? Como é que nós conhecemos alguém profundamente? Como é que nós nos aproximamos de alguém? Quando nós temos tempo com aquela pessoa. Quando nós conhecemos aquela pessoa através do diálogo, através da conversa. Nós nos aproximamos intimamente de alguém quando nós nos relacionamos de forma presencial com aquela pessoa. Quando nós temos convivência com aquela pessoa. Da mesma maneira, eu pergunto para você, você tem tido convivência com Deus? Você tem obtido convivência com o Espírito Santo? Você tem consultado a direção do Senhor através da oração? Queridos, nós precisamos nos voltar para os nossos joelhos. Precisamos nos voltar para o altar. Quando nós oramos, Deus trabalha. Por isso, precisamos atender para isso. Jesus era um homem de oração, os apóstolos eram homens de oração, o grande apóstolo Paulo era um homem de oração. Por isso, foi um pregador poderoso, um implantador de igreja, um doutrinador, um ensinador, alguém que foi um grande instrumento na mão do Senhor porque estava na presença de Deus. Talvez o seu desejo agora para 2021 seja ser usado por Deus. Seja ser um missionário, um pregador, um cantor, um líder, um professor de escola bíblica, alguém que vai trazer algo de Deus, que vai ministrar algo de Deus. Mas eu pergunto para você, como você vai fazer isso sem estar na presença de Deus? Porque é na oração que Deus nos habilita através do poder, através da unção, a levantar-nos com autoridade, com ousadia, com sabedoria do Espírito Santo, para podermos sermos verdadeiros ministros de Deus. A oração tem poder, resolve, ela faz com que Deus venha agir e nos favorecer em todas as áreas da nossa vida, seja familiar, conjugal, ministerial, pessoal, porque tudo é determinado no mundo espiritual. E como é que Deus vai intervir na nossa vida? Quando nós clamamos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos rendemos a Ele. É o que está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ou seja, Deus está dizendo que espera que o seu povo ore. Deus está dizendo que espera que o seu povo se humilhe. Deus está esperando que o seu povo venha buscar a sua face. Deus está esperando que o seu povo venha se arrepender dos seus pecados, porque Deus está dizendo que se o meu povo me buscar dessa maneira, eu, em primeiro lugar, ouvirei dos altos céus. Ouvir o quê? A nossa oração. Deus está dizendo que ouvirá o nosso clamor. Deus está dizendo que quando nós dobrarmos o joelho, Ele não vai ignorar, que quando nós derramarmos as nossas lágrimas, Ele não vai rejeitar. Ele está dizendo, eu ouvirei dos altos céus. É a primeira promessa que Ele dá para quem ora, para quem se humilha, para quem busca a face dEle. A segunda promessa que Ele dá em 2 Crônicas 7,14 para quem ora é, eu sararei a sua terra. E o que é a terra ferida? A terra ferida pode muito bem representar o teu relacionamento desgastado. A terra ferida pode muito bem representar a tua família que está desestruturada. Pode muito bem representar a tua alma que está angustiada, deprimida, oprimida, porque está ferida. A terra ferida pode representar alguma área da tua vida que está deteriorada, mas o Senhor está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu vou sarar a terra ferida. Mas se nós não cumprirmos a nossa parte, como que Deus vai cumprir a parte dele?
Se nós não estamos fazendo e cumprindo o nosso dever de casa, de orar, de buscar, como nós iremos esperar que Deus venha agir? Tem muita gente esperando muito de Deus, mas oferecendo pouco para Deus. Tem muita gente querendo que Deus o favoreça, mas ele mesmo ou ela mesma não está se colocando na posição que Deus quer. Eu te convido nesse ano de 2021, precisamos buscar a Deus em oração. E nunca se esqueça, a oração tem poder, a oração resolve. Tem poder aquele que ora. Quem ora, Deus vai ouvir através da nossa humilhação. E quem ora, Deus está dizendo, eu vou sarar a terra ferida. Tudo que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. Por quê? Porque tem alguém clamando, tem alguém orando, tem alguém dizendo, Senhor, poupa o teu povo, poupa a minha família, poupa a minha sociedade. Tem alguém que se coloca diante de Deus em favor de alguém, porque a oração também é interceder, é clamar por alguém, é clamar por algo, porque eu tenho certeza que Deus está trabalhando por meio da oração. Então, recebe essa palavra de Deus para você. Ore. Busque ao Senhor. Não confia na tua força, não confia na tua própria capacidade. A nossa dependência é totalmente do Senhor. É dele que vem tudo aquilo que precisamos para nos habilitar a vencer cada dia desse ano de 2021. E pode vir o que vier. Pode vir crises e lutas e pode vir o que for, mas o Senhor está sustentando a nossa vida por meio da sua mão poderosa, que é movida quando o seu povo ora, tá? Creia nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.